Olá, meus caros, dando continuidade ao nosso Estatuto do Desarmamento, mais precisamente o delito de disparo, né? Continuando no crime de disparo de arma de fogo, o artigo 15, que é disparar arma de fogo ou acionar munição. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Dois pontos interessantes ao delito do artigo 15, dois pontos que merecem comentários. O delito do artigo 15, ele tem um elemento espacial restrito. Para que o crime de disparo seja crime de disparo, primeira coisa, para ser disparo, pode ser crime de disparo mesmo que você tenha o porte. Ah, eu tenho o porte, eu sou policial, fui lá e disparei. Não estou aqui numa situação de legítima defesa nem nada. Vai ser crime de disparo. Vai ser crime do mesmo jeito, mesmo você tendo o porte. Mesmo você tendo porte, você não pode sair disparando arma de fogo, não. Ah, vou treinar aqui atirando na placa. Não acontece, né? Isso aí não acontece, não. Isso aqui eu estou inventando. Tudo bem? É só didática de aula. Disparou em placa, crime. Qual é o elemento espacial do delito de disparo? Disparar, acionar munição em via pública, ou em direção a ela. Olha a placa aí. Em via pública ou em direção a ela. Olha a placa. Ou ainda em local habitado, ou em suas adjacências. Ou em local habitado, ou em suas adjacências. Proximidades. Para ser crime de disparo, somente será se ocorrer nessas localidades. Professor, mas é quase tudo, sim. Via pública em direção a ela, ou local habitado ou suas adjacências. Professor, fui lá na fazenda, em um local ermo, totalmente ermo, atirar. Vai ser crime de disparo? Não vai. O disparo em localidade erma, local totalmente ermo, não é crime de disparo. Tudo bem? Não é crime de disparo de arma de fogo. Tranquilo? Professor, quer até uma questão outro dia. A pessoa foi para uma localidade totalmente erma, no meio da floresta, não era via pública, não era direção à via pública, não era em local habitado, nem adjacência, era no meio da floresta, e ela disparou para cima. Só que ela tinha amigos em volta. Ela tinha amigos em volta. É crime do artigo 132 do Código Penal. Crime de pericultação para a vida ou saúde de outrem, que é o crime subsidiário em relação ao disparo. Na verdade, tanto o crime de pericultação quanto o crime de disparo são subsidiários expressos. Os dois são subsidiários. Mas entre os dois prevalece o disparo. Então, se eu disparo em via pública, eu estou causando perigo. É também pericultação para a vida ou saúde de outrem. Mas entre a pericultação e o disparo, eu respondo pelo disparo. Perceba que na questão não era disparo, porque estava em local ermo, mas tinha pericultação. Aí responde pela pericultação de vida ou saúde de outrem. No caso, pericultação de vida. Tudo bem? É crime de pericultação. Por quê? Se eu praticar o crime de disparo e matar alguém, o homicídio, ele absorve o disparo. Respondo só pelo homicídio. Se eu disparar em alguém e causar lesão grave ou gravíssima, a lesão grave ou gravíssima, se não for tentativa de homicídio, claro, né? Se for tentativa de homicídio, eu respondo pela tentativa. Se for, disparei na perna lá, causei uma lesão grave ou gravíssima, a lesão grave ou gravíssima absorve o disparo. A lesão grave ou gravíssima absorve o disparo. Se, ao atirar, caso que não seja tentativa de homicídio, não pode ser tentativa, porque se for tentativa, é tentativa, não é disparo. Se o disparo provocou uma lesão leve, entre a lesão leve e o disparo, prevalece a lesão leve. Entre a lesão leve e o disparo, prevalece a lesão... melhor dizendo, entre o disparo e a lesão leve, prevalece o disparo. Entre o homicídio e o disparo, prevalece o homicídio. Entre a lesão grave e o disparo, prevalece a lesão grave. Entre o disparo e a lesão leve, prevalece o disparo. E entre o disparo e a pericultação para a vida ou saúde de outrem, prevalece o disparo. Tudo bem? Na tela. Isso aí está relacionado com a subsidiariedade expressa do crime de disparo. Ele somente será disparo se não for crime mais grave. Então, ó, entre disparo e homicídio, entre disparo e lesão grave ou gravíssima, a pessoa responde por lesão grave ou gravíssima. Entre disparo e lesão leve,
Disparo. Entre disparo e periclitação para a vida, periclitação para a vida ou saúde de outrem, disparo. Só um cuidado que em relação à lesão leve e em relação à periclitação, esses delitos, eles não podem ser tentativa de homicídio, que aí não é periclitação nem lesão leve, é tentativa. Ah, atirei e pratiquei lesão leve, mas eu tinha o dolo de matar, é tentativa de homicídio. Aí a pessoa responderá por tentativa de homicídio. Não vai ser nem disparo nem lesão leve. A mesma coisa é periclitação. Atirei e errei. Mas eu atirei para acertar, para matar o cara. Eu tinha dolo de homicídio, dolo animus decandi. Nesse caso, não é periclitação, nem disparo. É tentativa de homicídio. Só esse detalhe. Tudo bem? Tranquilo? O delito de disparo, ele tem uma subsidiariedade expressa. O que é subsidiariedade expressa? Pode colocar na tela. Tá aí. Disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Está aí a subsidiariedade expressa do delito de disparo. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. É a mesma pena do 14, né? Já vimos isso aqui. É a mesma pena do 14. Coloquei aqui, ó, o parágrafo único. O crime é inafiançável. Isso aqui foi declarado inconstitucional. Cabe fiança, inclusive, pela autoridade policial. Já fiz aquele panorama contigo sobre inafiançabilidade. O 15 é afiançável. O 12 é afiançável, o 13 é afiançável, o 14 é afiançável, o 15 é afiançável. O 16 é afiançável? Já vimos. O 16 é inafiançável quando a arma for de uso proibido, porque ele é hediondo. Se a arma for de uso restrito, deixou de ser hediondo, se tornou afiançável. 17 e 18 se tornaram inafiançáveis com pacote de crime, porque viraram hediondos. Tudo bem? Porque viraram hediondos. Perfeito, tranquilo. Pontos aí, atualizações importantes para a sua prova. Perfeito, tranquilo? Podemos prosseguir? Vamos lá então, na tela. Muito bem, delito de disparo de arma de fogo. Delito de disparo de arma de fogo. Jurisprudência em teses. O crime de disparo de arma de fogo, artigo 15, é um crime de perigo abstrato. O crime de perigo abstrato é aquele que o perigo é presumido. Eu não preciso comprovar o perigo. Ok? Eu não preciso comprovar ali a lesividade ao bem jurídico. O crime de perigo concreto é aquele que exige-se prova do perigo. Tá? É aquele que se exige prova do perigo. Exemplo. O artigo 306 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a embriaguez ao volante, era um crime de perigo concreto. Por quê? Não bastava estar embriagado. Isso até 2006, 2007. Não bastava estar embriagado. Eu tinha que causar perigo com a direção. Né? Uma direção ali irregular. Depois, com a primeira lei seca, ele se tornou um crime de perigo abstrato. Ou seja, basta estar embriagado ao volante. O perigo é presumido. Eu não preciso comprovar perigo. Diferentemente, o artigo 39 da Lei de Drogas, que traz o crime de embarcação, o crime de condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, é um crime de perigo concreto, porque exige a comprovação do perigo, do prejuízo ali causado com a condução de embarcação ou aeronave. O artigo 15 é um crime de perigo abstrato. Basta atirar. Basta isso. Ah, mas tinha pessoas perto. Não. Atirei na placa, não tinha ninguém. À noite. É crime. Atirou em via pública. Crime de perigo abstrato. Ah, mas não tinha ninguém próximo. É crime. É crime de perigo abstrato. Tudo bem? Na tela. É crime de perigo abstrato que presume, é presumida aqui o prejuízo, né? A ocorrência de dano à segurança pública. E prescinde, e dispensa. E prescinde, e dispensa para sua caracterização de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. Crime de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato. Perfeito, tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Jurisprudência em teses. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos e em contextos distintos.
Interessante esse julgado, porque eu vejo por vezes aplicar a consunção. Delito de posse e delito de disparo. Eu entendo que normalmente não há consunção. Normalmente não há consunção no disparo com a posse. Por quê? Normalmente a pessoa ela já está com a arma em casa, possuindo há muito tempo. É crime permanente. O crime de posse irregular ou posse ilegal de arma de fogo é um crime permanente. Então ela já está possuindo lá há muito tempo. Belo dia ela dispara. A posse está sendo praticada há 1 ano. Um belo dia ela disparou. Será que o disparo vai aplicar a consunção na posse? Não. Condutas praticadas em momentos diversos e contextos distintos. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas se a questão disser que as condutas são praticadas no mesmo momento, no mesmo contexto, a arma acabou de chegar ali, ele foi lá e atirou, aí aplica-se a consunção, tá? Aí sim aplica-se a consunção. Tudo bem? O disparo vai absorver o delito de posse ilegal. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Artigo 16. Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Eu coloquei aqui antigo 16 e novo 16, trazido pelo pacote anticrime. Vamos ler e ver o que alterou. Vamos ver aí o que alterou. Está aqui a Lei 13.964, que é o pacote anticrime, tá bom? Antigo artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. São as condutas de possuir e de portar, tá? Todos os verbos de possuir, da posse e do porte. Todos os verbos da posse e do porte, tá? E possuir e portar, tá? No início ali, tá? Possuir e portar. É empregar, manter sob sua guarda. Manter sob sua guarda é possuir, né? Posse. Ou ocultar é porte. Arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Continua o novo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E a pena aqui é a mesma, tá? Reclusão, a pena se manteve, tá? Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Pena se manteve. Você viu, notou alguma diferença? Tem uma grande diferença aqui, ó, uma grande diferença. Possuir, deter, portar, adquirir. Possuir, deter, portar, adquirir. Fornecer, fornecer. Receber, ter em depósito, transportar, ceder. Receber, ter em depósito, transportar, ceder. Ainda que gratuitamente. Emprestar, remeter, empregar. Emprestar, remeter, empregar. Manter sob sua guarda ou ocultar. Manter sob sua guarda ou ocultar. Arma de fogo, acessório ou munição. Arma de fogo, acessório ou munição. Tudo igual, né? De uso proibido ou restrito. De uso restrito. Sem autorização, resta igual. Então, o novo caput do 16 só engloba a arma de fogo de uso restrito. Deixou de fora a arma de fogo de uso proibido. Na verdade, o proibido foi para o parágrafo 2º. Então, o novo caput do 16 foi alterado para retirada da palavra uso proibido, deixou só uso restrito. Retiraram a palavra proibido. Esse artigo 16, em 2017, ele tinha virado hediondo. Todo ele era hediondo. O STJ, em 2019, entendeu que se aplicava também ao parágrafo único. O parágrafo único também era crime hediondo. E aí o pacote anticrime olhou para o 16 e tirou o proibido. E quando você olha lá na lei dos crimes hediondos, só é hediondo o proibido. E não o 16 caput não é mais hediondo. O 16 caput não é mais crime hediondo. Tudo bem? Eu entendo que aquele antigo parágrafo único que virou o parágrafo 1º deixou de ser também.
Porque ele é ligado ao caput. O caput não é mais. Quem é hediondo? O parágrafo 2º. Só virou hediondo o parágrafo 2º. Tudo bem? Na tela. Isso está lá na Lei 8.072 de 90. Na Lei 8.072, colocou lá no parágrafo único, consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Inciso 2, o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.626. Tivemos um pequeno erro lá, né? Um pequeno erro. Qual que foi o pequeno erro? Pequeno erro, porque foi o próprio pacote anticrime que alterou o hediondo e alterou aqui. Foi ele, alterou aqui e alterou o hediondo. Então ele poderia ter colocado assim, ó. A posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, previsto no 16, parágrafo 2º, seria muito mais específico. O proibido está no 2º. O proibido está no parágrafo 2º. Seria muito mais específico. Colocou só 16. Acabou colocando somente o artigo 16. Aí a colocada só do artigo 16 vai dar problema de interpretação. Porque alguns doutrinadores vão falar assim, olha, e esse parágrafo primeiro, será que entra ou não entra? Porque o parágrafo primeiro, ele também pode ser praticado com arma de uso proibido. Se o parágrafo primeiro, porque lá só fala 16, só fala 16, ok? Lá na Lei dos Crimes Hediondos só cita o 16, não cita 16, parágrafo 2º. Então, o parágrafo primeiro, se for praticado com arma de fogo de uso proibido, é hediondo também, porque está no 16. O caput não, porque o caput não é arma de fogo de uso proibido. O caput somente é arma de fogo de uso restrito. Então, o caput é somente arma de fogo de uso restrito. Perfeito? Na tela. Não tem proibido aí no caput. Ok? A reclusão de 3 a 6 anos é só para arma de fogo de uso restrito. Proibido é 4 a 12. Então, não colocar ali o parágrafo 2º lá na Lei dos Crimes Hediondos vai dar margem a essa interpretação de que é possível que o parágrafo 1º seja hediondo, desde que esteja envolvido com uma arma de fogo de uso proibido. E já de antemão eu me filio a essa posição. De antemão já me filio. Por que eu me filio? Porque não está escrito o parágrafo 2º na Lei dos Crimes Hediondos. Só está 16. Arma de uso proibido do 16. E o parágrafo 1º também pode ter arma de uso proibido. Também pode. É possível. Por exemplo, entregar uma arma de fogo de uso proibido para uma criança ou adolescente. É parágrafo único, melhor dizendo, é parágrafo 1º, que era o antigo único, inciso 5º. Perfeito? Tranquilo? Vamos à frente, na tela. Então já uma discussão aí, né? Já abriu uma discussão. Trouxe aqui o parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Não colocou a multa aqui, tá? Tá sem multa. Quais as condutas do caput? Posse e porte. Posse e porte. E aí, tem que se virar, não tem jeito. O delito de roubo com arma de fogo é hediondo. O delito de roubo com arma de fogo é hediondo. Professor, arma de fogo só de uso proibido? Não, restrito também. O delito de roubo com arma de fogo, inclusive restrito ou proibido, é hediondo. Professor, e se for roubo com arma de fogo de uso permitido? Também é hediondo. Também é hediondo. Ok? O roubo com arma de fogo de uso permitido também é hediondo. Perfeito? O roubo com arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido é hediondo. Lá no delito de roubo, tivemos a alteração para o restrito e o proibido ficaram separados. O aumento de pena do restrito e do proibido está separado. É aumento de pena de dobro. Restrito ou proibido. E permitido, aumento de pena de 2/3. Tá? Segue a regra geral lá do parágrafo 2º A, inciso 1º. E quando é restrito ou proibido, aumenta-se do dobro. Aqui na lei no estatuto,
Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, está diferente, está separado. Restrito 3 a 6, proibido 4 a 12. E só é hediondo proibido. Só é hediondo proibido. Em relação ao roubo, qualquer armamento, a utilização de qualquer armamento é crime hediondo. Tudo bem? Sabe que legislação nova, por vezes, dá uns vacilos gigantescos. Para mim, foi uma pequena falha aí. Não tem problema, não. Colocou no roubo lá que, quando a utilização de arma, seja arma permitida, restrito ou proibido, é hediondo. Quando veio aqui para o desarmamento, poderia deixar o restrito como hediondo. Não quiseram. Colocaram somente o proibido. Deixaram o restrito de fora. E aí, sei lá, um vacilo em relação à transformação de hediondo. O furto virou hediondo quando da utilização de explosivos. O furto virou hediondo quando da utilização de explosivos. O roubo não. Roubo com utilização de explosivos não é hediondo. Deixaram de fora. Então, furto com explosivo sim, roubo mais grave com explosivo não. Ficou mais ou menos aí uma falha do legislador. Tá, mas a gente não está aqui para isso. Está aqui para aprender o que está na lei, tá? Em relação ao estatuto, eu acredito que você esteja aprendendo com minúcias, tá? Na tela, com minúcias. Jurisprudência em teses. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de acessório ou munição de uso restrito é crime de perigo abstrato, assim como os demais, né? Que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, dispensa, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem. Não há aqui uma vítima determinada. Tá? Não há uma vítima determinada. Logo, como eu disse em outro momento, seria incabível aí a ação penal privada subsidiária da pública, porque não há vítima determinada. Ok? Tranquilo? Perfeito. Condutas equiparadas. É o antigo parágrafo único que virou parágrafo primeiro. O antigo parágrafo único trazia ali as condutas equiparadas, que virou o parágrafo primeiro. Então, aprenda comigo o que são essas condutas equiparadas. São condutas que, por mais que o agente esteja se utilizando de uma arma de uso permitido, ele responde como se restrito fosse. Por mais que seja uma arma de uso permitido, ele responde como se restrito fosse. Por exemplo, um 38, e hoje, por exemplo, uma pistola, seja .40, .45, 9mm ou 380, tanto faz, todas são permitidas. Se ela estiver com numeração raspada, você responde como se restrito fosse. A numeração raspada vai para o restrito, mesmo que a arma seja de uso permitido. Outro exemplo, entrego uma arma de uso permitido para uma criança ou adolescente. Respondo como se restrito fosse. É uma conduta equiparada ao 16 caput. Tudo bem? Na tela. Então vamos às nossas condutas equiparadas. Primeira conduta é realmente suprimir a numeração de arma de fogo. Ou portar a arma de fogo com numeração raspada. É suprimir o inciso primeiro, portar o inciso 4. Inciso primeiro e 4. Suprimir ou alterar e portar. Na legislação anterior só tinha o suprimir. Aí o cara encontrado com a arma com numeração raspada falava, não, eu não suprimi. Não suprimi essa numeração aí não. Legislação nova fez o quê? Ah, suprimir ou portar. Tá portando? Ok, já responde. 38. Numeração raspada, restrito. Ok? Na tela. Coloquei aqui os incisos. Tá aí, incisos 1 e 4. 16, parágrafo 1º, inciso 1. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado, adulterado. Tudo bem? A supressão ou o porte da arma com numeração raspada é como se restrito fosse. Perfeito? Tranquilo? E o interessante é que o 16, parágrafo 1º, ele fala assim, o nosso 16, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Nas mesmas penas incorre quem? E aí vem as condutas, né? Suprimir, alterar.
Aí eu pergunto, que mesmas penas são essas? Lá do artigo 16, agora chamado de parágrafo 1º, que antes era parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem? Então, esse nas mesmas penas eu chamo de conduta equiparada. Se é nas mesmas penas do caput, que é 3 a 6. Ok? Nas mesmas penas do caput, que é 3 a 6. Olha o problema que isso aqui vai me dar. Olha o problema que isso aqui vai me dar. Se a pessoa, no parágrafo 1º, responde com as penas do caput, ela responde com a pena de 3 a 6. Se a pena de 3 a 6 é a mesma pena do restrito, mesmo que seja ali uma arma de fogo de uso permitido, responde como se restrito fosse. Pergunto, e se essa arma de fogo for proibida? Ele vai responder pelo parágrafo 1º ou vai para o parágrafo 2º? Pode colocar aí na tela. O parágrafo 2º responde pra gente, ó. As condutas descritas no caput e no parágrafo 1º, se envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de 4 a 12. Então, se eu suprimir a numeração de uma arma de fogo de uso proibido ou portar uma arma de fogo com numeração suprimida, não é nas mesmas penas do caput. Aí vai para o parágrafo 2º, hediondo. Ok? Então entenda agora aquela interpretação do hediondo. Será hediondo quando envolver arma de fogo de uso proibido. Sai do 3 a 6 e vai para o 4 a 12. Porque o parágrafo 2º, ele puxa o caput, mas ele puxa também o parágrafo 1º. Ok? Ele também puxa o parágrafo 1º. Então, lá no parágrafo 1º, estudando o parágrafo 1º, porque o caput é só arma restrita. O caput não tem problema, é armamento restrito, acabou. O parágrafo 1º que é um problema. O parágrafo 1º, ele pode ser praticado com uma arma de uso permitido, ele pode ser praticado com uma arma de uso restrito, e ele pode ser praticado com uma arma de uso proibido. As 3 modalidades. Se a arma for de restrita ou permitida, responde como se restrita fosse, 3 a 6. Se a arma for proibida, vai para o parágrafo 2º. Tudo bem? Se a arma for proibida, e você já sabe que é uma arma proibida. É uma arma que, por tratado ou convenção, é considerada proibida no âmbito internacional. Ou uma arma dissimulada, com aparência de inofensiva. Essa é a arma proibida. Esse é hediondo, esse vai para o 4 a 12. Inclusive o parágrafo 1º. Tá? Inclusive o parágrafo 1º. Agora sim podemos ir adiante, sem problema nenhum, tá? Resolvidos nossos problemas. Tudo bem? Na tela. Segunda jurisprudência em teses. A conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer... Seja de uso permitido, isso aqui que é o importante, ó. Mesmo que seja permitido. Com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no 16, parágrafo único, inciso 4. Lembrando, permitido ou restrito, 3 a 6. Proibido, 4 a 12. Agora eu tenho o parágrafo 2º que puxa isso aqui. Ok? Se for proibido, não vai mais para o antigo 16, parágrafo único, inciso 4. Esse parágrafo único virou parágrafo 1º, tá? Não vai mais. Agora vai para o parágrafo 2º. Então a jurisprudência aí, essa jurisprudência, ela é anterior, com certeza, ela é anterior ao pacote anticrime, tá? Ela é anterior ao pacote anticrime. Pode vir comigo. Com isso, você começa a entender qual é essa relação do pacote anticrime com o Estatuto do Desarmamento. Trouxe aqui uma norma benéfica. O crime do 16 relacionado à arma de uso restrito deixou de ser hediondo. O parágrafo único, que pode ser praticado com arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, só é hediondo quando proibido, que vai para o 4 a 12. Quando permitido ou restrito, não. Professor, mas permitido não vai para o 12? Permitido vai para o 12 ou 14, posse ou porte. Mas se for supressão, vai para o 16, parágrafo 1º. Se for entrega para uma criança ou adolescente, vai para o 16. Então, cuidado com esse 16 antigo parágrafo único, que agora é parágrafo 1º. Cuidado com ele. O STJ chegou a dizer que esse antigo 16 parágrafo único era todo hediondo. Hoje não mais é. Esse entendimento está ultrapassado pelo pacote anticrime.
tá? Só é hediondo se a arma de fogo for de uso proibido. Só é hediondo se a arma de fogo for de uso proibido. Tudo bem? Vou parar o bloco aqui. Daremos continuidade no próximo bloco com demais novidades. Não acabou, tá? Temos mais novidades relacionadas ao tema. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.